Eu estava ali, vestida de noiva, no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, quando ouvi minha sogra falar bem baixinho pro meu cunhado. Relaxa, ela só tá atrás do dinheiro mesmo. Depois que passar a lua de mel, a gente dá um jeito nela. E sabe o que foi pior? Meu noivo, o homem que eu amava, que deveria me defender, ele ouviu tudo. E riu. Ele riu, gente. Olha, pode me chamar de Marina. Tenho 28 anos, sou dentista. Sempre me sustentei sozinha desde os 18. Nunca precisei de ninguém pra nada, sabe? Sempre fui independente, batalhadora, trabalhava de manhã na clínica e à noite fazia pós-graduação. Mas o que aconteceu no meu casamento, cara, isso me marcou pra sempre. Conheci o Ricardo numa festa de formatura de um amigo em comum. Ele era engenheiro, trabalhava numa empresa grande, família tradicional daqui da cidade. Sabe essas famílias que todo mundo conhece? Que tem nome, que tem berço? Pois é, era exatamente isso. No começo, ele parecia diferente dos outros caras que eu já tinha conhecido. Atencioso, respeitoso, me chamava pra jantar em lugares bonitos, mas nunca ostentação, sabe? Eu até achava legal isso. Pensei que ele era humilde. Namoramos 2 anos. E durante esses 2 anos, eu sempre senti uma coisa estranha da família dele. A primeira vez que fui na casa dos pais dele, cara, eu me senti um peixe fora d'água. A mãe dele, Dona Cristina, me cumprimentou seca, assim, como se estivesse fazendo um favor. O pai mal olhou na minha cara. E tinha umas coisinhas. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas não consegue colocar o dedo no que é? Tipo, eles sempre perguntavam onde eu trabalhava, quantos pacientes eu atendia, se o consultório era meu ou alugado, essas coisas. No começo, eu pensei que era interesse normal, né? Sogra querendo conhecer a nora. Mas depois de um tempo, percebi que eles nunca perguntavam sobre mim como pessoa. Nunca quiseram saber dos meus sonhos, da minha família, do que eu gostava de fazer. Era só sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre situação financeira. E o Ricardo, ele ficava quieto. Toda vez que a família dele fazia esses comentários estranhos, ele mudava de assunto ou fingia que não tinha ouvido. 6 meses antes do casamento, as coisas começaram a ficar mais tensas. A Dona Cristina começou a dar palpite em tudo. No vestido de noiva, na decoração, no buffet. Um dia, ela chegou pra mim e disse: Marina, querida, você não acha que tá exagerando um pouco nesse casamento? Digo, considerando a sua situação? Eu perguntei: que situação, Dona Cristina? E ela: ah, nada não, querida. É que vocês são jovens, né? Talvez fosse melhor economizar um pouco, pensar no futuro. Cara, aquilo me doeu, porque o casamento nem era caro. Era simples, numa chácara, 80 convidados, nada ostentoso. E o pior, eu tava pagando metade de tudo. Não era só ele bancando, não. Mas eu engoli seco. Pensei que ela tava só preocupada com o filho. 3 semanas antes do casamento, aconteceu uma coisa que me deixou sem chão. Eu tava na casa do Ricardo, organizando umas coisas da lua de mel, quando ele saiu pra comprar bebida pro churrasco. O celular dele ficou na mesa e começou a tocar. Era a mãe dele. Gente, eu não sou de mexer no celular dos outros, juro. Mas por algum motivo, sei lá, alguma coisa me disse pra atender. Alô, Ricardo? Não, é a Marina. O Ricardo saiu rapidinho. Silêncio do outro lado. Depois: ah, Marina, tudo bem. E aí, ela falou uma coisa que, cara, me gelou o sangue. Quando ele voltar, fala pra ele que eu conversei com o advogado sobre aquela questão da proteção dos bens. Ele disse que é melhor fazer antes do casamento mesmo. Depois fica mais complicado. Proteção dos bens? Eu perguntei. Dona Cristina, que proteção dos bens? Outro silêncio. Longo. Ah, não é nada importante, querida. Só coisas de família. Ela desligou. E foi aí que eu comecei a entender que essa família nunca me aceitou de verdade. Não porque eu não prestava, mas porque eles achavam que eu era interesseira. E o pior de tudo, o Ricardo sabia e não tinha coragem de me contar. Quando ele voltou, eu confrontei ele na lata. Ricardo, que história é essa de proteção de bens? Ele ficou branco. Começou a gaguejar. Marina, é que... sabe como é?
Minha família tem um patrimônio. E você acha que eu tô com você por causa de dinheiro? Não, claro que não. Mas é que a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, né? Cara, naquela hora, meu mundo desabou. Eu tava há 2 anos com esse homem. 2 anos. Planejando uma vida junto. E ele, e a família dele, achavam que eu era uma interesseira. Mas o que mais me doeu foi que ele não teve coragem de conversar comigo. Preferiu esconder, fazer pelas costas. Depois dessa conversa, ele tentou dar uma de bonzinho. Disse que ia conversar com a família, que ia deixar claro que não queria separação de bens, que confiava em mim. Mentira. 1 semana depois, descobri que ele já tinha ido no cartório e já tinha dado entrada na separação de bens, sem me consultar, sem me avisar. Uma amiga minha que trabalha em cartório me contou. Por acaso, quando eu confrontei ele de novo, sabe o que ele disse? Marina, desculpa, mas é melhor assim. A gente se casa por amor, não por dinheiro. Se você me ama de verdade, isso não vai fazer diferença. Cara, eu fiquei tão brava, mas tão brava, que na hora eu não consegui nem falar nada. Foi aí que eu tomei uma decisão. Se eles queriam jogar esse jogo, eles iam conhecer uma Marina que eles nunca viram. Eu fingi que estava tudo bem. Fingi que concordava com a separação de bens. Disse que ele tinha razão, que o importante era o amor. Mas por dentro, gente, eu estava planejando uma coisa. Nas 2 semanas que faltavam para o casamento, eu me preparei. Primeiro, conversei com uma advogada amiga minha. Queria entender direito quais eram os meus direitos, principalmente sobre as coisas que eu tinha comprado pro apartamento que a gente ia morar junto. Segundo, organizei todas as minhas finanças. Separei tudo o que era meu, cancelei alguns planos que a gente tinha feito junto. Terceiro, e essa foi a mais importante, eu decidi que ia esperar até o dia do casamento, para ver até onde essa família ia, porque, olha, eu ainda tinha uma esperança de que o Ricardo fosse me surpreender, de que ele fosse me defender, me proteger, mostrar para a família dele que eu valia a pena. E chegou o grande dia. Eu tava linda, gente. Vestido simples, mas lindo. Cabelo preso, maquiagem perfeita. Me senti uma princesa. A cerimônia foi bonita. O Ricardo tava emocionado, chorou na hora dos votos. E eu, cara, eu ainda tinha a esperança de que talvez eu tivesse interpretado tudo errado. Mas depois da cerimônia, na festa, foi onde tudo aconteceu. Eu tava conversando com umas amigas perto do buffet, quando ouvi a voz da dona Cristina. Ela tava falando com o cunhado do Ricardo, o irmão dele. Pedro, você viu como ela tá se achando hoje? Toda produzida, vestido caro. Deve ter gastado uma fortuna. Mãe, relaxa. Depois que passar a lua de mel, a gente dá um jeito nela. Espero que o Ricardo abra logo o olho, porque tá na cara que ela só tá atrás do dinheiro da família. E aí, gente, aí aconteceu a pior parte. O Ricardo se aproximou deles, ouviu tudo, e em vez de me defender, ele deu risada. Uma risada baixa, como se concordasse. E disse, vocês são terríveis. Mas fazer o quê, né? O importante é que eu tô feliz. Naquela hora, cara, algo dentro de mim explodiu. Eu me aproximei devagar. Eles não tinham me visto. Com licença, todos se viraram. A cara da dona Cristina ficou vermelha. Eu ouvi tudo. Silêncio total. Então, vocês acham que eu tô aqui por dinheiro? Que eu sou interesseira? O Ricardo tentou falar. Marina, não é assim. Não é assim como, Ricardo. Você acabou de concordar com eles. A festa toda começou a parar para olhar. As pessoas perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. E aí, gente, aí eu falei tudo que estava engasgado há 2 anos. Sabe de uma coisa, dona Cristina? A senhora tem razão. Eu sou interesseira, sim. Todo mundo arregalou o olho. Eu sou interesseira em ser respeitada. Sou interesseira em ter uma família que me aceite. Sou interesseira em ter um marido que me defenda. E sabe o que mais? Eu ganho mais dinheiro que o seu filho. Sempre ganhei. O apartamento que vocês acham que ele comprou pra mim, metade é meu. O carro que vocês acham que ele me deu, também é metade meu. A cara da dona Cristina, gente, ela não sabia onde enfiar a cara. Então, se alguém aqui é interesseiro, não sou eu. A grande reviravolta. Mas aí, aí que vem a melhor parte. Eu peguei a minha bolsa,
Tirei uns papéis de dentro e joguei na mesa. Isso aqui são os extratos das minhas contas dos últimos 2 anos. Quer ver quem pagou o quê nesse relacionamento? O Ricardo tentou me segurar. Marina, para com isso. Para nada. Agora eu vou falar tudo. E comecei a ler, bem alto para todo mundo ouvir. Jantar no seu aniversário, Ricardo. Eu paguei. Viagem pra praia no ano passado. Eu paguei. Presente de Dia dos Namorados pra você. Eu paguei. Metade do anel de noivado. Eu paguei. A festa toda estava em silêncio. Todo mundo ouvindo. Então me explica uma coisa. Se eu tô atrás do dinheiro de vocês, por que eu que sempre paguei tudo? Aí eu olhei bem no olho do Ricardo. E você, Ricardo, que tinha a chance de me defender, de mostrar para sua família quem eu realmente sou. Você preferiu rir junto com eles. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um presente de casamento. Tirei a aliança do dedo. Eu vou te libertar dessa interesseira. Joguei a aliança na mesa e comecei a sair. Gente, a confusão que deu. O Ricardo veio correndo atrás de mim. Marina, espera, vamos conversar. Conversar? Agora você quer conversar? Depois de 2 anos escondendo o que sua família pensava de mim? Mas eu te amo. Se você me amasse, teria me defendido. E saí, no meu vestido de noiva. Peguei meu carro e fui embora. Nos dias seguintes, cara, foi um caos total. O Ricardo me ligava o tempo todo. Mandava mensagem. Apareceu na minha casa, no meu trabalho. Dizia que tinha sido um mal-entendido, que ele não concordava com a família, que me amava de verdade. Mas sabe o que eu percebi? Que ele só veio atrás de mim porque ficou com vergonha na frente de todo mundo. Não porque realmente se deu conta do que tinha feito. Umas 2 semanas depois, uma prima dele, a Juliana, me procurou. Ela me contou umas coisas que, cara, me deixaram ainda mais chocada. Disse que a família sempre falava mal de mim nas reuniões de família, que a dona Cristina dizia que eu era vinda de baixo, que não tinha berço, que não era do nível deles. E o pior, o Ricardo nunca me defendeu. Nunca. Às vezes até concordava. A Juliana disse que tentou falar com ele várias vezes, mas ele dizia que depois do casamento as coisas melhorariam, que a família ia se acostumar comigo. Mas não parou por aí. Descobri que eles tinham investigado minha vida financeira. Sim, gente. Investigaram. Queriam saber quanto eu ganhava, se eu tinha dívidas, qual era o meu patrimônio. E sabem por quê? Porque tinham medo de que eu fosse interesseira no dinheiro deles. A ironia, né? Uma família que se dizia tradicional e de berço, fazendo investigação sobre a renda da futura nora. Uns 2 meses depois, o Ricardo apareceu na minha casa com um buquê de flores enorme. Disse que tinha brigado com a família, que tinha falado para eles que estavam errados sobre mim, que queria me reconquistar. Gente, eu confesso, por 1 segundo, quase acreditei. Mas aí eu perguntei, Ricardo, e a separação de bens? Ele gaguejou. Como assim? Você cancelou a separação de bens? Falou pro cartório que não quer mais? Silêncio. Porque, se você realmente confia em mim, se você realmente acredita que eu não sou interesseira, por que manter a separação de bens? Ele não soube responder. E foi aí que eu tive certeza. Ele não tinha mudado nada. Ainda achava que eu podia ser interesseira. Ainda não confiava em mim completamente. Mas a cereja do bolo aconteceu 3 meses depois do casamento que não houve. Eu soube, através de uma amiga, que o Ricardo já estava ficando com outra pessoa. Adivinha o perfil da menina? Filha de uma família ainda mais rica que a dele. Formada numa faculdade particular caríssima. Morava num apartamento que o pai dela tinha comprado. Ou seja, uma pessoa que ele tinha certeza de que não estava atrás do dinheiro dele, porque tinha dinheiro próprio. E sabem o que me contaram depois? Que numa festa, o Ricardo estava falando sobre mim para os amigos. Disse que, ainda bem que tinha descoberto a tempo que eu era interesseira, que eu tinha mostrado minha verdadeira face no dia do casamento. Cara, a capacidade de distorcer a realidade dessa família é impressionante. Eles conseguiram transformar eu numa vilã, sendo que eles que me humilharam. Eles que me trataram mal desde o começo. Eles que fizeram investigação da minha vida.
Mas na versão deles, eu que era a interesseira malvada que queria dar golpe na família tradicional. Hoje, olhando para trás, gente, eu só tenho uma coisa para dizer. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque imagina se eu tivesse casado com ele? Imagina se eu tivesse passado o resto da vida tendo que provar para essa família que eu prestava? Imagina se eu tivesse tido filhos com ele, e essas crianças tivessem crescido ouvindo que a mãe delas era interesseira? Essa situação me ensinou várias coisas. Primeiro, quando uma família não te aceita desde o início, eles nunca vão aceitar. Não importa o que você faça, não importa como você se prove. Segundo, se o seu parceiro não te defende na frente da família dele, ele nunca vai te defender. Não vai mudar depois do casamento. Terceiro, quando as pessoas te julgam pela sua origem, pelo seu dinheiro, pela sua classe social, o problema não é seu. O problema é deles. Hoje, 2 anos depois, eu tô muito bem, obrigada. Abri minha própria clínica. Tá indo super bem. Comprei um apartamento lindo, que é todo meu. Viajo quando quero. Faço o que quero. E sabe de uma coisa? Eu percebi que nunca precisei da aprovação deles para ser feliz. Uns meses atrás, esbarrei com a dona Cristina no shopping. Ela fingiu que não me viu, mas eu fui lá falar com ela. Oi, dona Cristina. Como a senhora tá? Ela ficou sem graça. Ah, oi, Marina. Tudo bem. E o Ricardo? Como ele tá? Ah, ele tá bem. Aí eu falei, bem baixinho, só pra ela ouvir. A senhora sabe, eu nunca agradeci a senhora. Ela me olhou confusa. Por ter me mostrado quem vocês realmente eram antes de eu me casar com seu filho. A senhora me poupou de muito sofrimento. E saí andando. Gente, a vida é muito curta pra gente ficar tentando provar nosso valor pra quem não quer nos ver. Às vezes, a maior sorte da nossa vida é descobrir a tempo que algumas pessoas não merecem estar nela. Eu podia ter me casado com o Ricardo. Podia ter passado anos da minha vida tentando conquistar a aprovação de uma família que nunca ia me aceitar. Mas em vez disso, eu descobri minha força. Descobri que eu não preciso de ninguém para ser completa. E hoje, cara, hoje eu agradeço todos os dias por ter tido coragem de jogar aquela aliança na mesa e sair andando. E agora, me diz uma coisa. Você acha que eu fiz certo? Ou você acha que eu deveria ter tentado salvar o relacionamento? Você já passou por alguma situação parecida? De ter que provar seu valor para a família de alguém? Me conta aí nos comentários, porque eu tenho certeza de que tem muita gente passando por isso. E para quem tá vivendo uma situação assim agora, minha dica é: não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém questionar seu caráter, seu valor, sua dignidade. Porque no final das contas, quem te ama de verdade te defende. Quem te ama de verdade não deixa ninguém te humilhar. E se a pessoa não faz isso por você, é porque ela não te merece. Simples assim. Porque, gente, tem uma coisa que eu ainda não contei pra vocês. Uma coisa que aconteceu uns 6 meses depois, que mudou completamente a minha perspectiva sobre tudo isso. Eu estava no consultório numa quinta-feira à tarde, atendendo uma paciente, quando minha secretária bateu na porta. Doutora Marina, tem uma pessoa aqui que quer falar com a senhora. Diz que é urgente. Eu pensei, ai meu Deus, será que é o Ricardo de novo? Mas quando eu saí, gente, era a Juliana, a prima dele, a mesma que tinha me contado sobre as conversas da família. Só que ela estava diferente, nervosa, ansiosa. Marina, a gente precisa conversar. É sobre o Ricardo. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele tá bem? Ele tá... Mas, Marina, tem uma coisa que você precisa saber. Fomos pra um café perto do consultório. E aí... Cara, aí ela me contou uma coisa que... Marina, lembra daquela menina que o Ricardo tá ficando? A Camila? Lembro, a ricaça. Pois é, ela tá grávida. Ok, aquilo foi um soco no estômago. Não porque eu ainda gostava dele, mas porque... Sei lá, era estranho saber que a vida dele estava seguindo. Mas não é só isso, Marina. Tem mais. Ela respirou fundo. A família da Camila, eles descobriram sobre você, sobre o que aconteceu no casamento. E eles não gostaram nada. Como assim não gostaram? Eles acham que o Ricardo é instável, que se ele fez isso com você, pode fazer com qualquer um.
Eles estão questionando o caráter dele. Gente, a ironia da vida. E tem mais. A Camila. Ela ficou sabendo da história toda. E ela tá com medo. Medo de quê? Medo de que se um dia ela e o Ricardo brigarem, ele vai fazer a mesma coisa com ela. Deixar a família humilhar ela. Cara, eu fiquei sem palavras. E o pior, Marina, é que ele tá desesperado. Porque a família da Camila tá exigindo que ele prove que mudou. Que ele não é mais aquele cara que deixou a família humilhar a ex-noiva. Juliana, por que você tá me contando isso? Ela me olhou com uma cara estranha. Porque ele quer falar com você. Comigo? Pra quê? Ele quer que você diga pra família da Camila que vocês terminaram bem, que não teve humilhação, que foi tudo um mal-entendido. Gente, eu quase cuspi o café. Ele quer que eu minta? Que eu finja que não aconteceu nada? Marina, ele tá desesperado. A Camila tá ameaçando terminar com ele. A família dela não quer que ela case com ele. Cara, naquele momento, eu senti uma mistura de raiva, nojo e, sei lá, uma vontade de rir da cara de pau dele. Juliana, deixa eu ver se eu entendi. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Deixou a família dele me chamar de interesseira. Riu quando eles falaram mal de mim. E agora, ele quer que eu salve a reputação dele? É, basicamente isso. E se eu não fizer isso? Ele disse que talvez você pudesse pelo menos não falar mal dele pra ninguém. Não espalhar a história. Gente, a audácia desse homem. E a Camila? Ela sabe que ele tá te pedindo isso? Não, ela nem sabe que ele me procurou. Mas Marina, tem uma coisa que você precisa saber sobre ela. A Juliana se inclinou pra frente, como se fosse contar um segredo. A Camila, ela não é bem o que parece. Como assim? Ela é rica, sim, mas é mimada, egoísta, trata todo mundo mal. As empregadas da casa dela, os garçons dos restaurantes. Ela é arrogante, interessante. E tem mais. Ela já traiu ele 2 vezes. Uma vez com um ex-namorado, outra vez com um amigo dele. Ele sabe? Sabe. Mas finge que não sabe. Porque ele precisa dela agora. Precisa do status, da aprovação da família dela. Cara, naquele momento eu entendi tudo. O Ricardo não tinha mudado nada. Ele continuava sendo a mesma pessoa fraca, que se deixava levar pela opinião dos outros. A diferença é que agora era ele que estava sendo julgado. Era ele que estava tendo que provar que prestava. E como ele não conseguia, queria que eu resolvesse o problema dele. Juliana, você pode falar pra ele que a resposta é não. Marina, não, Juliana. Ele fez uma escolha. Quando ele riu junto com a família dele, quando ele não me defendeu, ele fez uma escolha. Agora ele que lide com as consequências. 2 semanas depois, ele apareceu no meu consultório, sem avisar, no meio de um dia de trabalho. Minha secretária me avisou. Doutora, o senhor Ricardo tá aqui. Disse que precisa falar com a senhora urgentemente. Eu pensei em mandar ele embora. Mas, sei lá, curiosidade. Queria ver até onde ia a cara de pau dele. Pode mandar ele entrar. Quando ele entrou na minha sala, gente, ele estava diferente. Mais magro, com olheira, barba por fazer. Marina, obrigado por me receber. Fala logo o que você quer, Ricardo. Eu tenho pacientes esperando. Marina, eu sei que eu errei com você. Sei que eu não te defendi como deveria. Mas, por favor, eu preciso da sua ajuda. Minha ajuda pra quê? A família da Camila. Eles estão fazendo investigação sobre mim. Conversaram com pessoas que estavam no nosso casamento. Eles sabem de tudo. E eles acham que eu sou um cara sem caráter. Que se eu fiz isso com você, posso fazer com ela. E você pode mesmo, né? Ele ficou sem graça. Marina, eu mudei. Eu juro que mudei. Mudou como? Você defendeu a Camila quando alguém falou mal dela? Silêncio. Porque, pelo que eu soube, ela já te traiu 2 vezes e você não falou nada. Ele arregalou o olho. Como você sabe disso? Eu sei de muita coisa, Ricardo. E sabe o que isso me diz sobre você? Que você continua sendo o mesmo covarde de sempre. Marina, por favor, eu tô te implorando. Só fala pra eles que a gente terminou em paz, que não teve briga. Por que eu faria isso? Porque você é uma pessoa boa. Porque você sabe que todo mundo merece uma segunda chance. Cara, a manipulação. Ricardo, você quer saber a verdade? Ele assentiu. Eu não vou mentir por você. Nunca.
Se alguém me perguntar o que aconteceu entre a gente, eu vou contar a verdade. Mas, Marina... E sabe por quê? Porque a Camila tem o direito de saber com quem ela está se relacionando. Assim como eu tinha o direito de saber. Ele começou a chorar. Um homem de 30 anos, chorando na minha frente. Marina, eu tô perdendo tudo. A Camila tá grávida e ela não quer mais casar comigo. A família dela tá pressionando ela pra terminar comigo. E você acha que o problema é comigo? Que eu tenho que resolver isso pra você? Eu não sei mais o que fazer. Ricardo, você quer um conselho? Ele levantou a cabeça. Para de tentar ser quem você não é. Para de tentar agradar a família dos outros. E aprende a ter caráter. Mas como? Começando por assumir o que você fez. Por pedir desculpa de verdade. Por mostrar que você mudou através das suas ações, não das minhas palavras. Mas aí... Gente, aí ele mostrou quem realmente era. Marina, se você não me ajudar, eu vou ter que contar algumas coisas sobre você também. Eu gelei. Que coisas? Sobre aquela vez que você ficou brava porque eu não te levei numa festa da empresa. Sobre como você ficou ciumenta da minha secretária. Cara, eu não acreditei. Ricardo, você tá me ameaçando? Não é ameaça. É que as pessoas precisam saber os dois lados da história. Naquele momento, eu levantei da cadeira. Sai da minha sala. Agora. Marina. Agora, Ricardo. Antes que eu chame a segurança. Mas você acabou de me mostrar que continua sendo exatamente a mesma pessoa. Fraco, manipulador, covarde. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu abri a porta. E se você tentar espalhar mentiras sobre mim, eu vou processar você por difamação. E aí você vai ter que explicar para a família da Camila por que está sendo processado pela ex-noiva. Ele saiu. Umas 3 semanas depois, a Juliana me ligou. Marina, a Camila terminou com ele. Por causa da nossa história? Não só por isso. Ela descobriu que ele tentou te chantagear. E descobriu mais algumas coisas. Que coisas? Que ele mentiu sobre algumas coisas do passado dele. Que ele deve dinheiro para algumas pessoas. E que ele falou mal dela para alguns amigos. Cara, o cara não conseguia mudar mesmo. E agora? Agora ele tá sozinho. A família dele tá brava com ele porque ele perdeu a Camila. A família dela não quer mais contato. E ele tá morando num apartamento pequeno, porque não consegue pagar o aluguel do apartamento que ele tinha. Gente, naquele momento eu entendi uma coisa muito importante. Às vezes, a vida se encarrega de ensinar as lições que a gente não consegue ensinar. O Ricardo passou anos achando que podia tratar as pessoas mal, desde que tivesse o apoio da família, o status social, o dinheiro. Mas quando ele precisou mostrar quem realmente era, quando ele foi testado, ele mostrou que continuava sendo a mesma pessoa. E as consequências chegaram. Hoje, eu entendo que o que aconteceu comigo não foi sobre dinheiro, sobre classe social, sobre família tradicional. Foi sobre caráter. Uma pessoa de caráter me defenderia. Uma pessoa de caráter não deixaria ninguém me humilhar. Uma pessoa de caráter teria coragem de ir contra a própria família se fosse necessário. E o Ricardo nunca foi essa pessoa. Uns meses atrás, eu encontrei ele no supermercado. Ele estava diferente. Mais velho, cansado, sozinho. Quando me viu, ele abaixou a cabeça. Mas eu fui até ele. Oi, Ricardo. Oi, Marina. Como você tá? Eu tô bem. Mentira. Dava pra ver que ele não tava bem. E a Camila? Como ela tá? A gente não tá mais junto. Eu soube. Sinto muito. Ele me olhou surpreso. Você sente muito? Sinto. Não porque eu ainda gosto de você, mas porque, sei lá, é triste ver alguém que a gente já amou, perdido. Marina, eu queria te pedir desculpa. Por quê? Por tudo. Por não ter te defendido. Por ter deixado minha família te humilhar. Por ter tentado te chantagear depois. Era a primeira vez que ele admitia tudo. Eu aceito suas desculpas, Ricardo. Você aceita? Aceito. Não porque eu vou te perdoar completamente, mas porque eu não quero carregar raiva no meu coração. Ele começou a chorar de novo. Marina, eu estraguei tudo. Perdi você, perdi a Camila, perdi a confiança da minha família. Ricardo, você não perdeu nada. Você escolheu.
Como assim? Você escolheu não me defender. Você escolheu mentir para Camila. Você escolheu tentar me chantagear. Essas foram suas escolhas. Mas como eu faço para consertar? Você não conserta o passado. Você aprende com ele. E você muda suas atitudes no futuro. Mas como? Sendo honesto, tendo coragem, defendendo quem você ama, não deixando ninguém humilhar quem está do seu lado. Ele assentiu. E principalmente, parando de tentar agradar todo mundo. Você não consegue. Ninguém consegue. Pelo que eu soube, ele mudou mesmo. Não completamente, mas mudou. Tá namorando uma professora. Uma mulher simples, trabalhadora. E pelo que me contaram, ele defende ela quando alguém fala alguma coisa. A família dele não gosta muito dela. Acham que ela é simples demais. Mas ele, pelo que parece, não tá ligando. Sabe, às vezes eu penso no que teria acontecido se eu tivesse casado com ele. Se eu tivesse aguentado as humilhações. Se eu tivesse tentado conquistar a família dele. E eu tenho certeza de que eu seria infeliz. Porque uma família que não te aceita desde o começo nunca vai aceitar. E um homem que não te defende quando você precisa nunca vai te defender. Se você tá ouvindo isso e tá passando por uma situação parecida, se a família do seu parceiro não te aceita, se eles fazem comentários maldosos, se eles te tratam mal, e principalmente, se o seu parceiro não te defende, por favor, não insista. Não tenta provar que você presta. Não tenta conquistar quem não quer ser conquistado. Porque no final das contas, você vai gastar sua energia, sua paz, sua felicidade, tentando agradar quem nunca vai te agradar. E se você é um homem ou uma mulher que está numa situação dessas, que tem que escolher entre sua família e seu parceiro, lembra de uma coisa. Sua família vai estar sempre lá, mas o amor verdadeiro, esse é raro. Se você encontrou alguém que te ama de verdade, que te respeita, que te faz feliz, defende essa pessoa. Não deixa ninguém humilhar ela. Não deixa ninguém desrespeitar ela, porque se você não fizer isso, um dia você pode acordar sozinho, como o Ricardo acordou. Essa foi minha história completa, com todos os detalhes, com tudo o que aconteceu depois. Foi doloroso? Foi, mas me ensinou muito. Me ensinou a me valorizar. Me ensinou que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. E, principalmente, me ensinou que, às vezes, as piores coisas que acontecem com a gente são as melhores coisas que poderiam ter acontecido. Porque se eu tivesse casado com o Ricardo, eu nunca teria descoberto minha força. Nunca teria aprendido a me defender. Nunca teria construído a vida incrível que eu tenho hoje. Então, obrigada, Dona Cristina. Obrigada por ter me mostrado quem vocês eram. Obrigada, Ricardo, por ter mostrado que você não tinha coragem de me defender. Vocês me deram o maior presente da minha vida. Me deram minha liberdade. E agora, me conta, depois de tudo que eu contei, você ainda acha que eu deveria ter insistido no relacionamento? Você acha que eu fiz certo em sair andando no dia do casamento? E, principalmente, se você fosse o Ricardo, você teria me defendido? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber sua opinião. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha essa história. Às vezes, a gente só precisa de um exemplo de coragem para tomar a decisão certa. Um beijo grande. E lembra, você vale muito mais do que qualquer humilhação.